Beleza, então, pessoal. Vamos bater um papo aí. Vou seguir aqui com vocês com um dos datasets mais famosos desses desafios de programação, né? Que é o dataset da Iris. É, ele é muito bacana para lidar, ele é bem simples o esquema dele, não tem dificuldade nenhuma para analisar. Esse cara daqui, eu dividi ele em três partes, né? Esse estudo eu dividi em três partes para a gente poder fazer o entendimento de algumas partes importantes da análise de dados, né? Então, a primeira coisa, vamos entender o que é esse dataset daqui. A gente está falando do dataset da flor de íris, famosaço, né? Quem pesquisar lá na Wikipedia tem lá Iris Flower Dataset, você consegue ver informação. Se você pesquisar dataset íris também, você vai chegar muito provavelmente nessa definição. Então, estou pegando exatamente lá as informações da Wikipedia e estou modelando aqui para a gente entender um pouco. A apresentação inicial, essas daqui são as flores de íris, né? Então, são esses três modelos daqui. Você tem três flores que elas são muito parecidas, mas não são a mesma, elas são diferentes. Você tem uma que é a íris do tipo setosa, a íris do tipo versicolor e a íris do tipo virgínica. E você consegue perceber que ela tem três folhas, né? E ela tem aqui uma, uma partezinha, né? E aí algumas elas têm uma flor, né? Que nem essa daqui, né? E ela se abre em seis. É muito bonitinha ela. E elas são bem diferentes em alguns detalhes, se você for ver. Olha só isso daqui. Essa aqui é maior zona, né? Ela parece um leque maior. Aqui ela é mais comprida e aqui é menorzinho. A folha daqui se abre bem. Essa daqui é muito parecida com, né, a versicolor e a virgínica são muito parecidas. E essa florzinha daqui do meio é o que muda muito na aparência delas, né? Tem essas características daí. E isso daí são as flores que a gente tem aí os dados para poder analisar. Esse dataset é um dataset famosíssimo, ele tem 150 linhas, ou são quatro colunas, ou são cinco colunas, normalmente cinco colunas. Aonde você tem, na verdade, assim, a base que você tem são cinco colunas. Você tem as dimensões da pétala e da sépala. Então, são as duas coisas. Você tem o comprimento e a largura de uma e o comprimento e a largura do outro, e de qual das flores que isso se refere, né? Então, normalmente são cinco colunas o dataset completo. E o dataset de teste, né, para você testar isso daí, estudar isso daí, não tem o tipo para você descobrir, né? Você tem que fazer lá a descoberta disso daí. Mas é muito bacana para você ver e analisar. Ele é pequenininho, dá alguns K, eu já deixei disponível na nossa pasta no Dropbox esse dataset, alguns poucos Ks. Deixa eu ver se eu abro ele aqui para mostrar para vocês. O dataset não era para ter aberto aqui, mas tudo bem. Era para ter aberto no editor de texto. Vamos lá ver esse cara aqui, como que ele é. Vou cancelar aqui. Eu acho que no editor de texto, para mim, vai ser mais interessante. Aqui. Esses são os dados, né, que eu tenho. E ele tem lá o comprimento e a largura da sépala e comprimento e largura da pétala, mais a espécie, o tipo da flor. E aí ele tem as informações. Então aqui você pode ver, ele deve ter um total de 151 linhas por conta do cabeçalho. Então ele vem aqui, são as versicolor, tanto é que ele vai até 51. Aí o próximo são mais 50 informações, vai até 101 e deve de ir até 151. Então ele chegou no final. Esses dados que a gente tem aqui são as informações, então, da largura e do comprimento de cada uma das partezinhas da flor. Então,
teve um pelengo que pegou as flores e mediu. E aí ele mediu, registrou, mediu, registrou, mediu, registrou, ele pegou todas, mesma pessoa medindo, mesma pessoa registrando, no mesmo dia ele fez todas essas medidas, né? E aí registrou isso aqui. E esse registro se tornou um registro muito interessante, muito utilizado para estudos de algoritmos de inteligência artificial, né? Vou fechar esse cara, os nossos dados estão ali. E aqui, então, eu conto um pouquinho da história desse dataset, né? O dataset da flor de íris, né? Ou também conhecido como dataset da íris de Fisher, que Fisher é o cara que escreveu um artigo sobre isso. E esse Fisher, esses aí são conjuntos multivalorados, né? São de vários valores diferentes, tem múltiplos valores, e foi feito pelo britânico estatístico, eugenista e biólogo Ronald Fisher, por isso que ainda chamam de dataset da íris de Fisher também. Em 1936, então esse negócio é antigo pra caramba. O uso aí das múltiplas medições em problemas de taxonomia como exemplo de análise discriminante linear. Bem legal você começar a pegar as medidas para poder registrar e calcular. Eu acho que se Darwin visse esses estudos e visse o que estava sendo feito hoje, Darwin estaria dando pulo de alegria e estaria catalogando e montando dados e saindo medindo tudo para poder descrever aí os animais e as suas modificações, né? Esse cara, o Fischer, ele montou essas informações, ele fez um estudo, né? E ele pegou 50 amostras, né? Das 3 espécies de flores de íris. E aí ele pegou cada uma dessas espécies e fez a anotação do comprimento e da largura da sépala e da pétala. Belezinha. Só que ele fez tudo isso daí ao mesmo tempo, né? Para que não tivesse problemas de outra pessoa medir diferente. Então, foi a mesma pessoa que foi lá, mediu, aí registrou. Pegou outra flor, mediu, registrou, mediu, registrou. Então, foi sempre a mesma pessoa, feito no mesmo dia, justamente para que não tivesse problemas de viés de dados ou, né, o cara faz com um pouquinho mais de zelo e o outro faz um pouquinho mais relaxado, aí daria a diferença. Foi a mesma pessoa, então ficou bem interessante esse esquema de fazer dessa forma, né? E aí, se você pegar esses dados e cruzar, isso aqui está disponível na Wikipedia, né? Tem esse gráfico bem legal. Então, aqui você consegue ver algumas informações interessantes, né? Ele está falando que a setosa é vermelho, a versicolor é verde e a virgínica é azul. E aí, se você olhar isso aqui, não estou nem querendo que você entenda nada, eu só quero que você preste atenção nesses dados agora, nesse momento, né? Se você olhar, olha só aqui tem bastante verde, né? Misturado com azul. Aí o vermelho está separado aqui. Nesse outro quadradinho, mesma coisa, o vermelho separado, o verde ele se junta muito próximo aqui do azul nessa região. Nesse caso, a mesma coisa. Aqui também, nesse caso também, nesse caso também. Olha aqui. E você vai começar a perceber essa característica. O vermelho ele se distingue muito das medidas do verde e do azul. O verde e o azul ele tem uma área, uma região onde eles podem estar aí se misturando, né? Pode causar dúvida. Mas olha só aqui, ó, de novo, de novo. E aí eu volto. O vermelho é esse cara daqui. Você vê como que ele é diferente e a gente consegue ver graficamente que ele é diferente, ele é mais diferente. Essas outras duas são muito parecidas, né? Elas são muito semelhantes. Então, se você olhar, parece que a primeira ela é a mais diferentona. A segunda e a terceira elas são bem parecidinhas. Então, é vermelha, verde e azul são as 3, tá? Exatamente na mesma ordem. E isso daí é interessante que a gente consegue ver graficamente aqueles dados de medidas de largura e comprimento, tanto da sépala como da pétala,
fazem literalmente sentido. Dá para a gente identificar, então. Principalmente se a gente estiver lá testando a acetosa, né? A cetosa ela é bem diferente da versicolor da virgínica. E isso é uma verdade, elas são muito diferentes. Né? Em medidas, elas dão muita diferença. Então, dá para perceber graficamente, e aí eu estou falando que a gente está olhando os dados, você percebe que os pontinhos vermelhos, eles não se misturam em nenhum cruzamento, né? Você olhando largura e comprimento de cada uma delas, eles não se cruzam. É uma coisa absurdamente interessante. Não tem cruzamento entre elas. Logo, você consegue perceber que a vermelhinha, ela sempre vai se destacar. Então, é muito mais fácil você pegar e analisar, por exemplo, duas. Se você pegar e quiser procurar aqui, por exemplo, eu tenho dados de cetosa e de versicolor. Fácil, fácil, a gente vai conseguir distinguir essas duas. Por quê? Porque elas são distintas, muito separadas. Elas não têm dados que estão sobrepostos, né? Informações similares. Já no caso, se você pegar a primeira e a última, também é fácil, porque não cruza esses dados. Porém, se você pegar as duas últimas, você pode ter uma surpresinha, né? Você vai ter aí alguma probabilidade de confundir. Dependendo das características que você estiver olhando, ficam muito próximas as duas. Pode ser que você confunda distinguir entre uma versicolor e uma virgínica. Você pode confundir na hora de predizer isso daí. E é essa a nossa ideia. A gente quer conseguir fazer esses testes e entender isso daí. A nossa brincadeira, então, vai se dar da seguinte forma. A gente vai precisar usar mais uma biblioteca. A gente mexeu com pandas, mas a gente vai trabalhar com mais uma biblioteca. Na verdade, hoje a gente vai brincar com 4 bibliotecas do Python, né? A primeira que eu acho que é importante a gente dar uma explanada bem forte nela é o scikit-learn, né? O scikit-learn ele é uma biblioteca de aprendizado de máquina, então é para machine learning ela. Então é bem bacana você entender isso daqui. Eu entendo essa tradução, isso é um entendimento meu. Você tira o learn, que é aprendizado, o kit um kit, ferramenta, conjunto de coisas, e o SCI. Existe uma série famosa que você já deve de ter ouvido falar, CSI, né? O CSI. O CSI, olha, CSI. Scikit-learn, né? Então é o Scikit-learn. Dá para ter uma noção que você vai conseguir usar aí esse negócio para fazer algumas pesquisas interessantes, né? Ela é ótima para fazer alguns estudos. A gente vai utilizar ela porque ela inclui dentro, né, dessa biblioteca aí do Python, do Scikit-learn, ele inclui algoritmos que podem ser utilizados para classificação, regressão e agrupamento, que são as características que a gente precisa normalmente fazer, né? Então, você vai classificar alguma coisa, você vai fazer uma regressão para verificar se faz sentido aquilo, né? Ou você vai fazer um agrupamento, né? Vai fazer uma classificação de alguma forma, agrupar eles de alguma forma. Então dá para fazer isso daí. E também ela tem a possibilidade de você usar os vetores, as máquinas de vetores de suporte, os SVMs, né? Então, bem bacana. Além de Random Forest, que é uma técnica de... Você imagina árvores de decisão. Aí você pensa assim, bom, quando eu tenho uma árvore de decisão, é fácil. O algoritmo de árvore de decisão não é tão complicado, né? Ele trabalha com a estrutura de árvores, que são gráficos direcionados que a gente vai ter, né? Que ele vai dividindo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e vai montando lá o desenho de uma árvore. E aí você pensa assim, nossa, e uma floresta? Uma floresta é um conjunto de árvores, ou seja, você tem várias vezes a execução do algoritmo de árvore, né? Então, por isso que são florestas. Você tem o gradient bushing, tem o caminhos, que é os vizinhos próximos, o DBScan,
E ela realmente ela foi preparada para você trabalhar com dados numéricos e bases científicas, né? Que são as duas bibliotecas que a gente tem do Python, que é o NumPy e o SciPy. Então, ela é uma biblioteca preparada para lidar com os dados que saem desses candangos daí. E aí a gente usa ela para poder fazer aprendizado de máquina em cima dessas coisas. E aí, como que a gente vai ver esse cara, né? Para conhecer mais, né? Bom, fala, vamos lá. Você, para conhecer mais, você tem esse carinha daqui. O scikit-learn, scikit-learn.org. É um cara muito legal. Eu recomendo muito, se você tiver interesse em continuar nessa área, seguir essa área, se aprimorar nessa área, que você leia as bibliotecas, né? Os sites oficiais, dá uma lida nisso daí. Quando falarem para você, olha, você precisa comprar o curso, comprar o livro, eu até concordo em muitas partes que é interessante para você aprimorar alguma coisa, mas leia a documentação oficial. Vai lá, dá uma olhadinha na documentação oficial. Muita coisa vai facilitar a tua vida se você seguir aqui a documentação oficial. Eles colocam todos os detalhes que você precisa, explicados, bonitinhos, para você produzir e fazer tudo que é necessário. Dificilmente você não encontra alguma coisa de referência na documentação oficial desses caras, que é justamente para a parte de ciências, então é bem detalhado, bem explicado. Continuando, e aí, né? Como que você vai obter, vai ver os dados desse dataset das flores de íris no Python, né? A gente tem dentro da biblioteca do Scikit-Learn, ele já tem um grande conjunto de datasets maceteado para você poder brincar. Ele já tem essa possibilidade. Então, você pode fazer de duas formas, né? Você pode importar direto o dataset que você quer. Você tem alguns, você pode especificar qual que você deseja carregar, qual que você deseja trabalhar. Então, você vai fazer lá uma chamada assim, do scikit-learn, eu quero os datasets, mas importa de dentro dos datasets somente isso daqui. Então você tem lá um from scikit-learn.datasets, import load iris. Então você tem essa possibilidade. Aí você pode atribuir, né, esse load iris para uma variável para você poder manipular. E aí você já vai ter um dataset para você poder manipular isso aí numa boa. Ele gera lá um algo NumPy, se eu não estou enganado. Ele não gera um pandas data frame, viu? Ele vai gerar um array NumPy, uma matriz NumPy, muito provavelmente. Ou você pode importar importar qualquer dataset. Você importa scikit-learn e aí você escolhe qual dataset na linha de comando, né? Você tem essa possibilidade. Então, os dois são possíveis. Você pode fazer lá um from scikit-learn import datasets. E aí você vai chegar e falar, olha, meus dados igual a datasets.load iris. E aí você viu que como você não pegou o load iris, não importou somente o load iris, né? Você importou o datasets, você vai precisar chamar datasets. A função carregar iris, né? Então tem essa característica daí. Já estou conectado, já está tudo bonitinho. Você pode, então, fazer esse esquema sem problema nenhum. Eu vou importar dessa forma daqui, scikit-learn.datasets, import load iris. Os dois vão funcionar numa boa. Você roda esse cara daqui, e aí, beleza, a partir desse momento você já tem esse cara daqui importado. Eu já posso começar a utilizar o load iris. Tanto posso que, se eu carregar agora, né, para minha variável, através da minha variável igual a load iris, recebe o load iris, feito. Agora vamos mostrar, vou mandar rodar para ver como que é esse conjunto de dados. Lembro, ele não é um data frame, viu? Ele é alguma coisa, é um array NumPy. Então, olha só aqui o que ele traz para você. Olha que legal. Ele literalmente traz aqui os dados, ó. Ele trouxe lá para a gente, ó, descrição, íris dataset, íris plantas, o conjunto de plantas íris, dataset, como que eu faço mesmo? Com
o shift. Dataset, as características dos datasets, o número de instâncias, de ocorrências, né? Você tem ali 150, sendo 50 de cada uma das 3 classes. Número de atributos, são 4 atributos, né? E você tem aqui informações, e aí ele vai mostrar para você. Tem todas as informações, lembrando que isso aqui são medidas em centímetros, beleza? Ele vai mostrando lá, então, o comprimento e a largura da sépala, da pétala, tem lá os 4 campos, e vai mostrar as classes. Então, é isso daqui que ele vai mostrar para você. Ele começa lá mostrando, então, para você, aqui é a descrição, aqui são os dados. E ele monta uma matriz. Então, é um array de arrays. Lembrando que isso aqui é tudo orientado a objeto, então é array de arrays. Então, aqui eu tenho um vetor de vetores, né? Então, aqui eu tenho um vetor que dentro de cada uma das posições ele tem um vetor com 4 itens. Então, ele tem aqui um vetorzinho dentro com 4 itens. Ele tem essa lista aqui dentro. Então, é uma lista de listas, né? Então, nessa brincadeira aqui, você tem algumas medidas. Então, você tem comprimento e largura da sépala e comprimento e largura da pétala. Isso daí é uma ocorrência. Você tem uma segunda ocorrência e você tem várias delas. E aqui estão todos os dados, todas as medidas que foram feitas, né? Então, ele mostra para você, são 150 linhas, bonitinho, ele vai mostrando. E aí, no final, ele ainda tem mais algumas coisas mostrando para vocês que aqui ele tem aonde está fisicamente, né? Dentro lá do todas as medidas, né, em centímetro, dentro do Colab, ele está aqui. Então, ele instanciou, ele subiu lá uma máquina para a gente, dentro desse caminho daqui está a máquina que está o arquivo, né? Os datasets do scikit-learn que a gente pegou, é o iris.csv. É exatamente esse daí que ele importou. E aí, no final, ele mostra para você 0, 1 e 2. O 0 é para cetosa, o 1 é para versicolor e o 2 é para virgínica. Então, ele já vem maceteadinho, ele está pronto para vocês. Então, assim, ele já vem codificado, tudo bonitinho para você poder trabalhar. Então, você tem os seus dados, aqui que são as medidas das sépalas e das pétalas, e tem o que é, né, o seu alvo, o seu objetivo, o seu target, o que ele é realmente, se é uma cetose, uma versicolor ou uma virgínica. Então, esse cara daqui é bem bacaninha, bem bonitinho para a gente poder ver e entender. Esse daqui foi só para uma primeira apresentação do dataset, que a gente vai brincar, né? E a gente vai trabalhar. Vou deixar aqui, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai brincar com este dataset.